Hoje vamos conhecer o turismo rural aqui de Jacarezinho. No Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, ia. Professor Marcos, muito obrigado por nos receber na sua propriedade. E nós estamos conhecendo um pouco do turismo rural aqui em Jacarezinho. Como o senhor vê, que potencialidade o senhor vê em relação ao turismo? Bom, Lilian, primeiro eu que tenho que agradecer a visita de vocês, né? A gente não... Muita gente de fora não sabe que existe turismo em Jacarezinho. E talvez organizado não exista mesmo, né? Falando em turismo rural, uma das potencialidades que Jacarezinho tem é que uma região é diferente da outra. Nós estamos aqui no bairro Monjolinho, né? Mas se você andar as outras regiões rurais da cidade, você vai ver que a composição de solo é diferente, então você já tem culturas diferentes e pessoas diferentes, né? O grande problema é que o campo, do fim da economia cafeeira para cá, o campo ficou despovoado. Para a gente ter uma ideia, né, Jacarezinho tem em torno de 39 mil habitantes e apenas 4 mil estão concentrados na zona rural. O que significa isso, né, em proporção? É uma cidade com 600 quilômetros quadrados e o perímetro urbano tem 2.500 quilômetros quadrados, ou seja, todos os outros 600 ele é zona rural. E nós não temos. Se você vem de fora, você vem aqui e me pergunta onde eu posso ir, né? Eu gosto de turismo rural, eu queria visitar um lugar junto à natureza, fazer uma atividade, onde eu posso ir? Seria difícil eu pegar e falar, vou te levar em tal lugar, sabe? Mas se fosse esse o único problema, ainda seria mais fácil, mais simples da gente resolver, né? O que deixa nós que somos aqui de Jacarezinho e que temos propriedades na zona rural, né, é que existem diversas potencialidades a serem exploradas, né, mas a gente não consegue desenvolver um projeto completo nesse sentido. Você veja, vocês estiveram aqui, né? Nós temos aqui cachoeiras, o Rio Jacaré corta esse bairro de ponta a ponta, nós temos grandes penhascos, né? Que a estrada acaba num penhasco muito legal, onde o pessoal praticava esses esportes radicais, mas por outro lado, o Jacarezinho sempre teve uma mentalidade muito conservadora. E essas belezas naturais, elas geralmente estão em propriedades privadas. Ou seja, se não há uma autorização para utilizar, não tem como as pessoas entrarem. Então há uma geração inteira em Jacarezinho que não conhece a zona rural de Jacarezinho, que não conhece as belezas naturais, as cachoeiras, né, as matas, que nós temos uma variedade de culturas assim, bem interessante. Nós temos pessoas que estudaram para de repente servirem de guias nesse sentido, mas tudo isso muito subutilizado, né? Então, a colonização aqui se deu na esteira da economia cafeeira, né? E diferente do norte novo, do norte novíssimo, também não foi organizado, foram grandes proprietários de terra que plantaram café, viram no café uma fonte de renda assim, bem interessante. E o campo passou a ser povoado, porque o café que era plantado na época, ele exigia 5 pessoas por hectare, ou seja, era uma família por hectare, e as pessoas plantavam milhões de pés de café, tá? Com o fim da lavoura cafeeira, esse contingente, né, de pessoas acabou não tendo oportunidade no campo e migrando para a cidade.
Sim. tá? Não eram os proprietários de terra, porque os grandes proprietários de terra simplesmente substituíram a lavoura de café por cana-de-açúcar ou gado, né? Nós temos outro problema, o nosso solo é de má qualidade nessa região. Com o café não tinha problema, porque o café ele exige uma adubação frequente, e como a cana também não tem, porque exige, né, a correção do solo para ser plantado. Então, outras lavouras, elas não vingam com tanta produtividade, né, aqui. Ou seja, nós passamos a ser uma região de pecuária e cana-de-açúcar. Então, houve essa substituição das relações de trabalho, né? Saiu o meieiro, o boia fria, e o meieiro ou o colono, né? Que é característico da lavoura cafeeira, e entrou o boia fria. Mas o boia fria não mora aqui, o boia fria mora na cidade. Ele ajuda a compor aquele exército de reserva lá, né? Para substituição eventual. Por outro lado, esse potencial geográfico da região que você acabou fazendo um tour aí, né? Ele estimula os passeios de bike, é uma região muito procurada Cicloturismo aí tá... pelos praticantes de cicloturismo, né? Jacarezinho tem essa veia de... Sabe, ligação mental com o Texas, né? Ontem mesmo nós tivemos, né, a festa do Texas. E então todas as propriedades têm cavalo, as pessoas vêm para cá, ou vêm a cavalo, ou guardam um cavalo em algum conhecido, e final de semana vêm fazer esses passeios, né? Então são questões que também podem ser exploradas, né? Essa é a situação que nós temos. Então encontramos com 3 ciclistas, eu vou perguntar agora para o professor Claudinei falar sobre essa prática de ciclismo aqui em Jacarezinho. Boa tarde, né? A prática de ciclismo de Jacarezinho é algo que a gente acaba tendo vê, né, com bons olhos como professor da universidade, do curso de Educação Física, porque nos últimos anos, né, é uma modalidade que cresceu demais a sua prática, né? Demais. E em relação ao parque específico aqui, né, da UEMP, nós tivemos a partir de outubro do ano passado a oportunidade de desenvolver, criar, traçar e abrir literalmente uma pista de XCO, que é uma modalidade de mountain bike, de ciclismo, né, uma modalidade olímpica. E pudemos oferecer então para a população mais uma prática, uma modalidade a mais, né, um local para eles poderem praticar aqui na cidade. E considerando o tamanho da cidade, nós podemos falar que, né, na região, acho que é a cidade que mais tem ciclistas, né? Então, podemos ofertar isso a eles agora. Aí no final de semana o pessoal se reúne. Daí, durante a semana, né, algumas pessoas usam o espaço tanto para treino quanto para lazer, né, para atividade física mesmo. E aos finais de semana, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, sempre tem gente praticando ciclismo, além da corrida e caminhada também, né, aproveitando todo o espaço do parque. A inspiração para produzir esses produtos deliciosos. Isso é da minha infância. É de família. De família, que veio das avós, tias-avós, da mãe. E eu cresci com isso, né? Então, inspiração é da minha infância, da família. E essa memória afetiva, as pessoas vêm aqui, comem o seu docinho. Conta para nós como é que funciona aí. Sim, eu sempre gostei de fazer doce. E aí é uma forma de eu ter em casa um doce, uma geleia, chega uma visita, chega uma visita inesperada, você já tem uma sobremesa se você não preparou alguma coisa, né? E no começo eu fazia para dar de presente. Era para presente, eu presenteava os amigos, presenteava a família. O orçamento estava curto, vamos dar doce de presente. Um dia eu resolvi. Falei, por que não? Vamos fazer para vender? Comecei com goiabada. Se eu não vender, eu fico 3 anos sem fazer goiabada. Porque os vidros são esterilizados, são todos, né, pasteurizados. Tudo feito com carinho. Com muito carinho, com muito amor. E aí, assim, eu comecei a fazer os doces. E hoje, quais são os produtos que você fabrica? O requeijão de corte,
que é um requeijão mesmo, no processo caseiro, ele não vai em amido de milho. E como que é esse processo? Posso falar? Pode. O leite, claro. coloca o leite para coalhar sem nenhum aditivo químico, ele coalha o natural. Quando ele está coalhado, a gente tira a nata que está por cima e reserva, porque ele vai ser filado nessa nata. A coalhada vai para o fogo, mas não pode ser fervido. Ela é aquecida, bem quente. Sai do fogo, tem que passar por uma peneira, um coador, eu ponho num coador grande, e aí volta a coalhada para o fogo com leite, que onde ela vai ser lavada. Ela volta para o coador, é feito esse processo 2 vezes. Aí depois de bem escorrido no coador, junta aquela nata que foi tirado, vai na panela, um sal, e onde vai ser filado. Onde eu já fiz algumas fotos, vai filando até ela derreter, que se você levanta, a liga, sobe mesmo. Para comer o requeijão quente é tudo de bom. Aí ele é informado e onde o resultado é esse. Dessa delícia. E os Com doces? certeza. Então, os doces, esse aqui, goiabada cascão, onde eu tenho as bandejinhas ali, goiabada cremosa e doce de leite em pedaços, tem o doce de leite cremoso, doce de laranja em calda, pétalas de laranja, goiaba em calda, mamão em calda, abóbora com coco. E tem algumas geleias também. E os produtos são todos daqui? Todos daqui e bem caseiros. Não tem nada de moderno. E eles são feitos para pessoas que gostam do sabor do campo. Gosta do doce caseiro. Eles são doces bem apurados. Não são doce com pequena proporção de açúcar. São com açúcar na medida certa. Sucesso! E o sabor deles é o sabor da infância, é o sabor do campo. Não tem como. Tem que provar. Fabiano, de tantos atrativos que tem Jacarezinho, históricos, onde você nos trouxe? É um lugar um pouco diferente, né? Quando a gente fala de turismo, não é algo que a gente associa de imediato, mas nós estamos no cemitério municipal de Jacarezinho, e trouxe vocês para conhecer o túmulo de uma personalidade pouquíssimo conhecida em Jacarezinho assim, ainda. personalidade? Nós estamos diante de um túmulo de um príncipe, né? O príncipe polonês. Nós aportuguesamos o nome dele para André, né? Mas é o príncipe André Lubomirski, que nasceu em Cracóvia ainda no século XIX, 1862, mas veio para Jacarezinho praticamente para ter o desfecho da vida dele. Veio para Jacarezinho para praticamente morrer, porque ele chegou aqui já com 90 anos de idade, ficou menos de um ano e faleceu aqui. E como você descobriu isso? Você sabe que a gente sempre via o túmulo. A gente é daqui da cidade, anda pelo cemitério. A gente sempre via o túmulo, olhava e falava, poxa, que curioso. Mas nunca ainda tinha me atrevido a pesquisar sobre. Até que um dia, conversando com uma professora aqui em Jacarezinho, ela me interrompeu uma vez lá no teatro, me interceptou no teatro e falou justamente isso. Olha, você já viu o túmulo que tem lá, que está escrito Prince André Lubomirski? Prince é príncipe em inglês, né? Já tentou dar uma pesquisada? Dá uma olhadinha, porque eu acho que vale a pena. E aí a gente foi pesquisar. E aí a gente ficou muito surpreso, Lilian, porque a gente descobriu que esse homem é uma personalidade na Polônia. Ele é de uma família principesca. O conceito de príncipe na Polônia é um pouquinho diferente do que a gente imagina aqui. A gente imagina que príncipe é filho de um rei, necessariamente, né? Lá, príncipe é um título de nobreza, né? É como se fosse um conde, um duque ou algo nesse sentido. Então não se limita a simplesmente ser filho de um rei ou de um imperador ou algo nesse sentido. Mas lá na Polônia eles não sabiam da existência dele aqui. Sabiam, mas nunca tinham visto o túmulo. O que aconteceu? Ele nasceu no século XIX, ele herdou uma propriedade que abrangia 15 fazendas, enorme, uma propriedade que era praticamente uma cidade, lá no sudeste da Polônia, perto de Cracóvia, onde ele nasceu, e ele foi um inovador para a época. Ele constrói a primeira usina de álcool, de açúcar e álcool, ali daquele pedaço, daquela parte da Polônia, do sudeste da Polônia, e a região que ele administra se torna uma das regiões mais desenvolvidas do país. Então ele foi um homem inovador. Ele foi inovador, empreendedor, ele construiu ali fábricas de bebida, destilarias, uísque, enfim, além das fazendas, de trabalhar com
com vários outros setores, ferrovias, ele industrializou aquela parte da Polônia. E ele vem parar aqui por conta da guerra, porque na Segunda Guerra Mundial, a Polônia primeiro foi invadida pela Alemanha, muitas das propriedades dele ele perdeu ali pro nazismo, foi preso inclusive pelo regime nazista, mas quando a Alemanha começa a perder força na guerra e os comunistas começam a invadir o país, aí ele percebe que é hora de ir embora dali. E aí, já idoso, com 90 anos, ele foge da Polônia em companhia do filho, que era o caçula, o Jorge Lubomirski, que a gente chama assim. Ele foi para a França e da França o filho quis fazer negócios no Brasil e o trouxe para o Brasil. O curioso, Lilian, é que eles vieram para o Brasil pelo seguinte: a família imperial brasileira morou em Jacarezinho. Os descendentes, o neto da princesa Isabel, Sim. comprou uma fazenda em Jacarezinho, veio para Jacarezinho, muito por conta do contato dele com Dom Geraldo Sigô, que foi o bispo que construiu a Catedral Diocesana, terminou a obra da Catedral Diocesana. E um dos membros da família real era casado com a sobrinha do príncipe Lubomirski. E por conta disso eles vêm para o Brasil. O filho do príncipe deixa ele com a sobrinha, aqui em Jacarezinho, porque eles moravam aqui em Jacarezinho, e foi tratar de negócios no Brasil, porque ele queria fazer negócios no Brasil. Ele volta para a França, nesse meio tempo o príncipe morre no ano de 1953 e foi sepultado aqui. Então ele sai da Polônia, muito provavelmente não aprendeu a língua, já idoso, né? Pouquíssimas pessoas, na verdade, nós conversamos com pessoas que conhecem muito da história de Jacarezinho e não conheceram o príncipe, porque muito provavelmente ficou recluso em casa, já idoso, né, com a idade avançada, e faleceu aqui na cidade. Curitiba é a cidade que tem a maior colônia polonesa no Brasil. Tem a cidade de Malé, ali perto de Ponta Grossa, salvo engano, que também tem uma colônia polonesa forte. Mas aqui para o norte do estado não se tinha nenhuma inferência ou referência à comunidade polonesa. Óbvio que tem descendentes, né? Mas nada que a gente pudesse também transformar num atrativo turístico e contar de uma forma curiosa a história. E o príncipe Lubomirski está aqui em Jacarezinho, saiu, atravessou o mundo, né, morreu aqui na simplicidade, quase no anonimato, mas agora, 70 anos depois, voltou a ser lembrado. E os poloneses agora podem até conhecer, né? Sim, podem até conhecer, se quiserem. Alguns entraram em contato, nós tivemos o contato, isso foi muito interessante, com o neto dele, que é o último neto vivo dele, 97 anos, mora em Nova York, nos mandou um e-mail. E aí, quando a gente estava montando uma biografia, não é um livro, é um texto-reportagem para um blog, o neto dele colaborou muito com a gente, porque o neto dele falou: olha, meu avô era brincalhão, gostava de caçar, na época era permitido, né? Gostava de caçar, tinha um cachorro, tinha até o nome do cachorro, e tem fotos dele com esse cachorro, né? Nós passávamos as férias nas propriedades dele, com ele, e com a explosão da guerra, minha mãe veio para os Estados Unidos, a gente veio e nunca mais o vi. O último contato que eu tive com ele foi quando ele estava num convento na Bélgica, mandou uma carta e lhe dizia que o sonho dele era voltar para a Polônia, para o país dele. Então nós temos só que agradecer, né? De uma curiosidade, o resgate histórico, né? Sim. De uma família, e que temos um príncipe aqui em Jacarezinho. A gente sabe que a cultura do café aqui em Jacarezinho é muito presente. Conta para nós um pouco dessa realidade que o senhor vive hoje. Isso é uma realidade que a gente está desde 72, né? 50 anos. 50 anos. Então a gente se dedica na agricultura e a gente fica até emocionado de falar nessas coisas, porque hoje é difícil quem vive nesse ramo, né? Passando as dificuldades, mas a gente está presente. Mas a cultura do café é uma das que traz mais assim renda para o pequeno produtor, né? Então hoje São poucas que sobrevivem aqui hoje. Sobrevivem. Então hoje uma pequena propriedade, né? Desde que esteja numa posição boa, altitude, né? Na região, aí ele pode entrar na lavoura de café, que vai ter um retorno que é o que mais, assim, falando em cultura, é o café, né? E o que identifica na qualidade do café? O senhor falou na altitude. Na altitude. Hoje o café, para ter uma bebida
especial, ele tem que estar acima de 500 metros. De 500 a 700 metros, né, acima dessa altitude, ele é um produto que vai dar de boa qualidade, de bebida, né? Então, aí já favorece o cultivo do café, né? Na plantação do café. Ajuda em relação à umidade? Hoje, então, falando em umidade, o café nessa altitude de 700 metros, ele fica livre dessa umidade, né, em relação assim na manhã, ele já amanhece já com o sol nascendo sem que prejudique a umidade do café, né? Então, por isso que ele dá uma bebida boa, né? Então, tem vários setores para poder fazer uma bebida especial, né? Então, quando fala de bebida especial, você tem que colher esse café no pano, sem ter contato com o solo, né? E fazer um processo de secagem que seja diferente do que a gente fazia sem ter contato com o solo, né? Então aí é uma bebida especial. E o senhor está num local privilegiado. Um local privilegiado. Sem a gente saber, a gente comprou essa propriedade, né? Hoje a gente sabe que a altitude influencia, mas a gente, né, naquela época não sabia, né? Mas então, nessa época, em 1975, quando ocorreu aquela geada, a geada mais forte do Paraná, do Brasil, né? Aí aqui no nosso café queimou, mas não matou o pé de café, né? Então a gente recuperou e desde aquela época, de 75, a gente vem mantendo o café e sempre com bastante produtividade, né? Então tem que gostar para permanecer no café, né? Então a gente vai querer que o senhor mostre um pouco do procedimento para nós. O café, quando é colhido no chão, ele vem com essas impurezas, pedra, terrão, vem cisco. Então aí é um processo que tem que passar pelo lavador. Vai ser jogado nessa caixa, ele vai passar e vai ter o processo para lavar, que vai ser na parte inferior. Depois do processo que joga na caixa, ele vem para o lavador, que aqui vai ser separado, vai tirar as pedras, os pauzinhos maiores, né? E a terra vai ser no chão. Nesse processo, ele vai entrar no lavador e vai separar o café maduro do seco, separando a pedra e a terra. No processo do café fica limpo. E depois aí indo para o terreirão. O processo do café, quando está lavando, a hora que cai no lavador, separa o seco do verde. Isso para melhorar a bebida do café. O lavador faz essa separação aqui. Esse é o seco, este é o verde, que não pode ser no mesmo terreirão, tem que ser separado. Esse num terreirão, esse em outro terreirão. Então, entendi. Esse é o verde. Esse é o verde. Que já está granado também, né? Ele tá bem granado. O processo para carregar o secador, depois que o café está nessa posição aqui, você tem que encher os carrinhos, né? Quando o carrinho estiver completo, aí você vai levar para o secador. E aí você vai erguer e partir para o secador.
café, ele tem várias maneiras de... Esse aqui chama-se palha melosa, esse aqui. Esse aqui é uma escolha, isso é a escolha chamando. Esse é um café inferior, uma bica inferior. E esse é o café que é a exportação. Esse é o café exportação. Puderam acompanhar, o turismo rural de Jacarezinho tem um grande potencial. Então convide sua família, seus amigos e venham conhecer essas belezas naturais.